Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Está começando um programa DRM, o programa do Livros Apócrifos. Nesse canal a gente não só fala de livro apócrifo, tá pessoal? Apócrifo quer dizer proibido. Então todos os livros que são proibidos a gente fala, né? Mas por que em particular os apócrifos? Porque os apócrifos foram tirados nos concílios da Igreja Romana sobre a Terra. Então esses livros aí que eu estou lendo deveria estar dentro da Bíblia, além de alguns livros seculares. Eu já mostrei a minha biblioteca virtual, que existe muitas verdades encobertas, né? Sem que as pessoas saibam. Existem muitas verdades que as pessoas elas desconhecem. E eu tenho que levar vocês a entender o início, né? O livro de Gênesis, antes do livro de Gênesis, para você entender hoje. Tem muitas pessoas que pegam a Bíblia e não entende nada. Parece que a Bíblia ela está contando uma história assim por alto, ela não dá detalhe dessa história. E os livros apócrifos acabam dando detalhes. Não só os livros apócrifos, alguns livros, porque é como eu estava conversando com a Adriana, que mora lá na França. Gente, os pergaminhos eles foram espalhados. Eles não estão só com a Igreja Católica. Não. Inclusive ela falou que na casa de um músico muito famoso, não sei se foi Mozart ou Beethoven, acho que foi Mozart, tem lá um papiro lá guardado num domo, numa cúpula, e pertencente a pessoas particulares. Então a Igreja Católica não pegou todos os pergaminhos. Então tem livros de autores desconhecidos que os textos são copiados e retirados dos pergaminhos e dos papiros, porque é como se você morasse no Brasil e fosse espalhado um montão de livros pelo Brasil. Cada uma pessoa pegasse um livro desse. Tem pessoas que é colecionador, tem os traficantes, né, pessoal? Aquelas pessoas que traficam relíquia, que roubam relíquia. Quantos casos vocês ouvem falar de roubo de museu? Pô, Denilson, as pessoas roubam o museu, mas só que as pessoas não ligam, você está entendendo? Elas não ligam uma coisa à outra. Roubam-se os museus por causa das relíquias, por causa dos artefatos. Porque tem muita coisa, por exemplo, esse museu que pegou fogo aqui no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Gente, ali foi um prejuízo terrível para a humanidade. Tinha muitas coisas ali naquele museu, gente, que nunca mais ninguém vai ver, nem eu e nem você, nunca mais nós vamos ver. Foi embora, né? Porque eles não foram catalogados, não foram lançados na famosa internet, né? O Google, que sabe tudo, né, gente? Que agora ninguém procura mais em livros, né? Ninguém olha mais para livros. Inclusive eu também, fazendo um programa aqui, eu falo mais aí pelo virtual. Mas a informação está aqui na minha cabeça, tá, pessoal? A informação está aqui. Ontem aqui no Rio de Janeiro, eu me emocionei muito com uma informação, uma notícia. Eu me emocionei muito com uma notícia de uma senhora de 60, acho que é Dona Jurema o nome dela. E ela tomou um tiro no peito. Ela estava com, segundo o relato dos repórteres, ela estava com uma vassoura na mão e ela ia fazer uma diária. E estava ela e o filho dela no carro. E houve um tiroteio. Não houve operação policial, tá, pessoal? Mas um grupo de pessoas armadas passavam pelo meio da rua e viram aquele cabo de vassoura e alvejaram o veículo onde essa senhora estava. E ela tomou um tiro no peito. Eu não sei se você que está aí do outro lado, você tem mãe, tem pai, mas eu não sei qual é a minha reação se eu estivesse dirigindo e a minha mãe que estivesse ao meu lado tomasse um tiro e falasse assim: filho, eu acho que eu fui atingida, eu acho que eu vou morrer. Poxa, gente, eu vou te falar, eu estou muito emotivo, eu chorei muito. Eu chorei muito porque
Logo após, a filha foi dar um testemunho. E chorando, ela disse assim, eu lembro das palavras, eu quero a minha mãezinha. Eu só quero a minha mãezinha. Por que matou minha mãezinha? E é essa tristeza que esse cara aí, ó, o primeiro livro de Adão e Eva, o conflito de Adão com Eva, o conflito de Eva e Adão com Satanás. Esse cara chamado Satanás, ele instigou, ele é o pai da violência. Ele não pode matar o ser humano, mas ele pode induzir as pessoas a matarem. E vocês viram isso logo no começo, nos primeiros filhos de Adão e Eva. Os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um matou o outro. Mas ele não matou por acaso. O Caim não matou Abel por acaso, ele foi instigado, ele foi conduzido. Hoje não quero falar sobre Adão e Eva, não, ou a Caim e Abel não, gente. Mas eu quero mostrar o nível de violência que está acontecendo hoje, que já aconteceu na primeira família já havia acontecido isso. Agora eu pergunto para vocês, você traficante que deu esse tiro, você gostaria que isso fosse com a sua mãe? Você gostaria, cara, que fosse isso com a sua mãe? Se você tem mãe, né? Que todo mundo tem mãe. Se eu gostaria você estar no lugar e a tua mãe tomar um tiro, o mínimo que você pode fazer, meu amigo, agora, para você dormir em paz, porque eu sei que você não está dormindo. Você não está com a consciência tranquila, porque só se você não percebeu que matou uma pessoa. Mas se você percebeu que da sua arma matou uma pessoa e que tem pessoas... O enterro foi ontem, estavam chorando, tristes. Eu, no seu lugar, para amenizar o teu sofrimento, porque mesmo você sendo preso, a sua pena não vai ser paga. Apesar de Arrucha ter morrido no madeiro, você se arrependendo e tudo mais, você vai se apresentar à polícia, vai se entregar à justiça, vai dizer como você disparou, vai ser preso, vai ficar trancafiado, e sabe mais o que vai acontecer? Você irá a julgamento, não aqui do mundo, mas o julgamento já começou. Quando você morrer, você vai ser julgado. Assim como Caim matou Abel, e ele vai ser julgado, e Abel, gente, é uma coisa que eu quero falar para vocês. No livro apócrifo de Abraão, diz que Abel, ele que vai separar as pessoas que cometeram crimes, homicídios, porque ele teve a sua vida interrompida por causa de uma inveja de um irmão. E isso proliferou na terra. Isso está em toda a terra. Mesmo o pai mandando dilúvio, deixando só a família de Noé, isso continuou na terra. Então minhas condolências aí para a família, acho que é a dona Jurema, e se você meu irmão, posso chamar de meu irmão, cometeu esse delito, se entregue, confesse, pague a pena aqui humanamente falando, e depois você vai ter lá com o Criador. E se você não fizer isso, você não se arrependeu, e aos que não se arrependeram serão lançados no lago de fogo de enxofre e queimarão pela eternidade. Isso é muito sério, hein? Bom, então esse é o primeiro recado que eu queria dar. O outro recado, eu gostaria de perguntar para vocês. Eu vou perguntar para vocês. E num outro momento eu vou fazer um vídeo para que vocês vejam comigo. Quem é de Arrucho, quem é de Jesus, pode comer sangue? O que vocês acham?
Vocês acham que eu ou você pode comer sangue? Você acha que comer sangue é pecado? Você acha que Deus condena quem come sangue? Vocês querem saber a resposta? Então nós vamos fazer, não sei se ainda hoje, um vídeo falando sobre a resposta dessa pergunta que eu fiz para você, se você pode ou não comer sangue, chouriça, essas coisas assim. Beleza? Por que eu vou ler esse livro aí, o primeiro livro de Adão e Eva? Ontem eu postei um vídeo, está com 100 e poucas visualizações, sobre os alimentos que Adão trouxe do paraíso, né? Ele pediu para voltar ao paraíso, e pediu a permissão. Eu não encontrei o versículo aqui, mas ele está aqui nesse livro apócrifo, e se você souber, você pode colocar na descrição para mim, para as pessoas lerem. Eu vou ler um trecho aqui, mas a intenção é mostrar para todos vocês como Adão se comunicou com o Criador e por que ele pediu para pegar algumas sementes dentro do paraíso. E por que essas sementes não cresceram aqui do lado de fora? Como vocês sabem, e eu sei também, o Adão foi criado fora do paraíso, tá, gente? No 6º dia ele foi colocado dentro do paraíso. Bom, talvez vocês não saibam isso, que seja evangélico, porque não está escrito na Bíblia. E depois, que foi 8 dias depois, ou 8 ou 18, uma coisa assim, a Eva foi colocada. Então eles foram criados fora do paraíso, eles foram criados na terra, e depois colocados nesse local chamado paraíso, que era um jardim. E esse jardim tinha que ter alguém para tomar conta. Ele colocou o Adão primeiro e colocou a Eva depois. E aí ele deu uma ordem, só uma ordem para Adão. Depois ele foi contando aos poucos porque que Adão estava lá naquele paraíso tomando conta. Ele falou assim para Adão: olha, Adão, de todas as árvores vocês podem comer no paraíso, todas elas. Só tem 2 árvores que você não pode comer. Uma é a árvore da vida, que está no meio do jardim, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso aí? É isso aí. Por que o Adão não podia comer da árvore da vida? Hoje a gente já sabe. Porque naquele momento em que Adão foi orientado, não havia necessidade dele perpetuar-se por 1000 anos, porque ele já estava começando uma gestão de 1000 anos. Adão já estava começando a viver 1000 anos dentro do paraíso. E o Adão recebeu uma natureza luminosa. Como assim, Denilson, recebeu uma natureza luminosa? O Adão brilhava. E o brilho do Adão era mais forte do que a luz do sol. Essa palavra sol e essa palavra lua são palavras blasfemas, tá, pessoal? São palavras inventadas. Deus colocou, como a gente fala Deus, né? Yahweh colocou um luzeiro para o dia e um luminar para a noite. Sol, Lua, Júpiter, Platão, Netuno, tudo isso aí é nome inventado pelo ser humano, claro, e nome que o Pai não disse para eles falarem. Porque no futuro eles haveriam de adorar, como nós sabemos que hoje, olha o galo aí, hoje a humanidade adora o Sol, o Deus invicto, né? É inconscientemente, tá, pessoal? Quando você num domingo de manhã, você se dirige a um templo, você está aqui inconscientemente adorando o Deus invicto. Aquelas figuras que é posta pela igreja romana, que tem sempre uma áurea aqui, ó, aquilo ali é a adoração ao sol, tá, pessoal? Todos os santos que você vê com uma áurea aqui na cabeça, ali tu já sabe que é uma adoração ao Deus invicto, né? Ao luzeiro que o Pai criou e que o homem não deveria adorá-lo. Não deve adorá-lo. Se você está adorando o sol, se você é um seguidor romano e adora o sol, até um seguidor evangélico, mas não sabe que inconscientemente vocês estão adorando o sol no domingo,
E essa palavra domingo foi criada justamente por isso, para enganar as pessoas. Saiba você que você está enganando, você está pecando contra o Criador. Então o Adão brilhava. O Adão brilhava, a gente sempre fala isso para vocês, a gente sempre comenta isso no nosso canal. O Adão brilhava. Você sabe o que é brilhar? Ele irradiava, gente, energia. E ele só poderia viver ali se ele tivesse esse brilho. O Lúcifer não poderia, porque ali era o brilho do Criador. Era o local que era a extensão do céu, né? Era dali que centralizava o Monte Sião, o monte de Deus, o monte de Yahweh. E ali nesse local o Pai estava preparando aquele jardim para futuramente ele tomar toda a terra com a tecnologia que ele ia implementar ali dentro daquele jardim. É forte, né, o que eu estou falando, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar aí nisso, né? E a árvore da vida, ela dá um fruto, ela dá ainda o fruto de 1000 e 1000 anos. E esse fruto, se você comer desse fruto, você vai viver mais 999 anos, sem doenças, porque esse fruto te dá imunidade. Veja que é uma fruta, tá, pessoal? Agora, se você olhar para cada fruta que você come, cada uma dessas frutas que você come, banana, laranja, maçã, abacaxi, uva, pera, cada uma dessas frutas representa uma imunidade para um dos teus órgãos. Você já percebeu isso? A melancia, quem tem problema na próstata. A banana, quem tem problema de cálcio. A laranja, para quem tem problema de vitamina C. Porque isso é um elo de ligação que o Pai fez para nós. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então cada fruta, ela tem uma propriedade, cada semente também. Ontem eu fui numa loja, uma loja que vende produtos das sementes que Adão trouxe do paraíso. E vocês podem ver meu vídeo está aí. E está lá, não é muito caro. Por exemplo, o sol do Himalaia. É caro? Não, gente, uma porção de 200 gramas é R$2. A pessoa pode comer o sal, porque a gente come esse sal branco. Esse sal branco aí só tem sódio, gente, não tem minerais nenhum. Mas esse sal aí do Himalaia, o sal rosinha, ele tem todos os sais minerais. Agora, o diabo é tão sujo que eles estão falsificando, hein? Estão falsificando muito. O açafrão da terra. Vamos falar de cada um para mim poder ler uma passagemzinha para você aqui. O açafrão da terra é um poderoso antibactericida. Ele mata, por exemplo, o vírus que está causando essa doença aí agora, que está todo mundo tendo. Ele mata esse vírus. Ele mata o vírus da gripe. Porque o açafrão, ele é um alimento muito forte, gente. Ele é amarelinho. E você tem que comer uma colher cheia de sopa por dia. Pode colocar no arroz, pode colocar no feijão, pode colocar na carne, no ovo, pode colocar num copo com água e fazer e beber. Você pode fazer o que... Gente, isso é receita de saúde. Denilson, eu já estou doente. Esse remédio vai me curar? Não. Poxa, Denilson, você foi muito sério. Não, ele não vai te curar. Eu não estou praticando aqui curandeirismo. Isso é uma medicina que antecede, que antecipa e que te protege antes de você ficar doente. É que nem a pessoa que está resfriada. Você que está resfriado agora, você. Não adianta você tomar vitamina C agora. Aquelas vitaminas que você compra. Não adianta você tomar antibiótico, não vai adiantar. Você tem que antes de nós, né, termos esse vírus dentro da gente, a gente tem que se prevenir. A casa caiu. Depois que a casa caiu, você quer se prevenir? Aí não tem como, gente. Como você se previne? Aí você tem que fazer essa medicina preventiva. E tudo isso está por causa da árvore da vida, tá, pessoal?
E essa medicina preventiva vai fazer com que você se fortaleça, ou seja, você cria a sua defesa, porque é uma guerra, tá? É uma luta entre o bem e o mal, entre o nosso corpo e os vírus, as bactérias e os bacilos. E o diabo pegou pessoas do nosso meio que foram inteligentes, que estudaram, né, sobre isso aí, e fizeram essas pessoas fazer ruindade com a humanidade, assim como Caim matou Abel. Da mesma forma, os Caíns, eles estão tentando matar os Abéus todinho. Ainda hoje, 2022, bota isso no teu coração, hein? Porque eles criam, ou seja, eles dão vida a esses seres que eles não têm capacidade de se reproduzir nessa quantidade que eles estão se reproduzindo entre os seres humanos. Não tem. Eles são os nossos inimigos, gente. Inimigos invisíveis por quê? Porque você não enxerga. Um vírus é muito pequeno, uma bactéria é muito pequena. E eles entram pelas vias aéreas. Porque nós precisamos do ar. Então, covardemente, alguém está semeando isso aí. Por isso que o Yahushua fala de semeador. Tem gente que semeia o bem e semeia o mal. Tem gente que semeia boas notícias, informações. Tem gente que semeia o ódio, a raiva. Tem pessoas que elas semeiam a raiva entre os humanos, né? Isso vocês veem aí na sua casa, pô. Quando você, por exemplo, você que é mulher, que está desconfiada que o seu marido está te traindo. Você tem uma leve desconfiança que você está sendo, eles dizem que é chifrada. Ou você, homem, está sendo chifrado. Então tem aquela pessoa que chega para falar assim, olha, a sua amiga chega e fala assim, pô, fulano, eu acho que bem você está... Eu sei que tem muitas pessoas que sabem, tem inteligência, que quando você vai contar alguma coisa de traição, você fica passando como ruim, sabia? Mas tem pessoas que têm a fofoca e tem o espírito da destruição, da desgraça, que diz que é verdadeiro amigo e vai lá e conta. A pessoa no primeiro momento não vai crer, né? Porque quem está sendo traído, está sendo chifrado, não acredita. Não acredita, não adianta. Quando a pessoa está amando, ela não acredita. Mas todas as palavras, inclusive essas que eu estou falando para você, elas fazem um efeito aqui na cabeça quando você ouve elas. Ela fica guardada na sua mente. E volta e meia você vai ouvir essa palavra. Volta e meia você vai entender essa palavra. E aí você vai começar a fazer, vai começar a pensar, vai começar a unir as coisas. E quando você dá ouvido àquele conselho, o que você faz? Você segue, né? Você vai atrás para ver se é verdade mesmo. E quem procura acha. Então aquela amiga que te deu um conselho, eu não posso julgar ela, mas eu tenho duas ideias sobre ela. E essas duas ideias vocês também devem ter. Uma é que ela quer destruir o seu lar. E a outra é que ela é realmente sua amiga e não quer ver você sofrendo. E assim acontece com toda a humanidade, pessoal. Assim acontece com todo mundo. Eu não estou falando aqui, eu não estou usando o canal aqui para falar uma mentira para vocês. E essa árvore da vida, escuta agora essa aí que vocês vão cair para trás. Essa árvore da vida tinha um óleo que escorria dela. Tinha um óleo que escorria da árvore, não é da árvore do bem e do mal não, é da árvore da vida. Para que esse óleo escorria? Para que se o Adão tivesse alguma doença, ele ia pegar esse óleo, passar no local da doença e iria ser curado. Entendeu? Agora ligou o óleo ungido das igrejas? Entendeu? O óleo ungido que é dado nas igrejas para você? Compreendeu? Aquele óleo ungido que eles dizem que vem de Israel. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? E essa árvore da vida, ela dava fruto de 1000 e 1000 anos. Ou seja, Adão ia terminar o período dele aqui na Terra, ia viver 900 e poucos anos, se ele quisesse. E se ele tivesse feito boas coisas diante do Criador, porque ele poderia errar como ele errou, ele iria nessa árvore, pegava esse fruto, comia esse fruto, e aí ia ser dado mais 1000 anos para ele. Então ele ia completar um ciclo de 6 gerações. Cada geração, 6 milênios, que é uma geração
ela geralmente dura de 70 a 120 anos, que é a idade que o Pai determinou para o ser humano depois do dilúvio. E a árvore da ciência, do bem e do mal, era o oposto da árvore da vida. A árvore do bem e do mal era a árvore do conhecimento. Eu vou falar sobre essa árvore, porque na Kabbalah tem a árvore de Sheferó, que é igual aquela árvore de Natal que você vê. Nós vamos fazer um vídeo aqui surpreendente para vocês entenderem isso aí. Isso não é divulgado por ninguém, nem por pastor da igreja, isso está dentro do judaísmo, e o judaísmo sabe disso através de Talmud. E nós vamos falar com vocês, nós vamos explicar para vocês isso. Essa árvore da vida, da ciência, essa árvore tem por objetivo, gente, fazer com que a curiosidade aguçasse no ser humano. Porque quando Adão e Eva estavam lá, vivendo a vidinha deles lá, normal, né, legal, eles estavam agradando o Criador. Porque o Criador não queria que o Adão e Eva fossem contaminados pela maldade que já tinha acontecido no céu. E queria mudar tudo isso que ele viu nos anjos, cara, nos seres celestiais. O Criador viu nos seres celestiais a rebelião. E até hoje existe rebelião na Terra, até hoje. Até hoje existe rebelião, existem pessoas que causam rebelião aonde ela vai, ela causam briga, ela causam dissensão. Existe até hoje o fruto daquilo que aconteceu nos céus. Entendeu mais ou menos aí como é que é o negócio? Eu poderia falar muito mais, eu vou reduzir, porque às vezes os vídeos ficam muito compridos, né? Pô, Denilson, eu gosto tanto quando você começa a falar, porque eu aprendo, rapaz. Eu aprendo, Denilson. Eu também aprendo com todos vocês. E tem pessoas, né, que vão para o comentário no chat. Tem um rapaz aí que está comentando no chat. Nessa hora ele deve estar vendo a gente aí. A pessoa tem a capacidade de ver o vídeo até o final, porque eles veem o vídeo, né? Para blasfemar, para falar mal de mim. Gente, você não está me fazendo mal nenhum. Quem fala mal de mim não está me ferindo de nada. Não está me ferindo porque, como eu posso dizer para essas pessoas, né? Vocês são pessoas tolas, pessoas que vão ficar falando aí para nada. E o que você colocar aí, pra gente... Tinha uma pessoa que vinha aí pro vídeo aí, gente, e colocava um link pornô aí, homem tocando na parte íntima da mulher, colocava aí no link aí, achando que isso, nós não praticamos isso. Pessoal, escuta aí, sexo todo homem faz, todo homem pratica o sexo. Então, isso não vai ser escândalo para mim. Você xingar um palavrão aí, para mim não vai me dizer nada. Eu não sei o que é isso, palavrão. Palavrão, a palavra palavrão, veja bem como é que você entende o que eu estou te falando. A palavra palavrão é uma palavra de muitas vogais. Por exemplo, inconstitucionalissimamente. Se eu falar isso aqui, eu disse um palavrão para você. Só que o palavrão ficou na mente da pessoa como uma palavra que tem cacofonia, palavra que tem um... O homem deu um apelido para os membros dele, deu um apelido para aquela mulher que causa a traição, ele deu um apelido. Mas a maldade está na hora que a pessoa fala e você tem na sua cabeça que aquela palavra já foi colocada a maldade na sua cabeça. E por você ter maldade na sua cabeça, você acha que isso é um escândalo, né? Então eu não me escandalizo com as pessoas que estão com unha roxa, xingam um palavrão, seu filho disso, seu filho daquilo, vai para esse que tá... Eu não me escandalizo. Por que eu não me escandalizo? Porque eu sei que o pecado está na tua intenção de você falar. Porque isso pro Criador não é nada, acho que ele nem conhece essas palavras, gente. Já pensou? Já parou para... Eu estou falando com pessoas inteligentes. Eu estou me dirigindo para pessoas inteligentes. Pessoas que têm um raciocínio lógico, têm capacidade de raciocinar. Às vezes uma palavra não é uma palavra obscena, mas é uma palavra ruim perante o Criador. Pô, Denilson, fala aí para mim. Não, você tem que procurar saber aquilo que você fala que não é bom, não é saudável aos ouvidos do Pai, do Eterno, do poderoso Yahweh.
E tudo isso eu estou falando por causa da semente que nós fomos comprar ontem. Quais são as sementes? O rapaz me perguntou. Quais são as sementes, Denilson, que o Adão pegou do paraíso? O cravo. O cravo é um... O cravo, gente, para você que tem problema de mau hálito por causa do estômago, você que tem aquele bafo de leão, né? Eu conheço pessoas, mulheres bonitas que têm bafo ruim. Às vezes é por cárie no dente, às vezes é porque ela tem um problema estomacal. Então o que ela tem que fazer? Pegar um dentinho de cravo, um só por dia, e botar na boca mascando o cravo. Além do que, não pode comer muito se você tem problema de glicose, tá? Porque o cravo, ele abaixa a glicose. E o cravo, gente, por causa daquele cheiro forte dele, muitas bactérias que vão atacar o nosso corpo não chegam nem perto da gente. Vocês sabiam disso? Vocês não sabiam disso, não? É. Então o cravo é um dos alimentos assim que a gente fala bem dele. Já falei do açafrão da terra, já falei do cravo, vou falar da canela em pau agora. Você que tem problema de diabetes, o que é diabetes? Né? Aí a gente tem que aprender sobre a doença. Né? O nome é bem sugestivo, né? Diabetes, diabo-ete. É uma dançarina do diabo. O diabetes é quando o seu pâncreas, eles já estudaram, deram 2 tipos de diabetes. Né? O seu pâncreas, o seu pâncreas produz insulina e o seu corpo não reconhece a insulina e ataca a insulina. É o do tipo 2. E do tipo 1, quando o seu pâncreas não produz nada. É hereditário. Então, o do tipo 2, o diabetes que atacava lá os faraós, né? E quando os faraós, como é que os faraós descobriram isso? Eles iam urinar e no local que eles estavam urinando ficava cheio de formiguinha. Se você está urinando e tem muita formiguinha, faz um teste primeiro, tá, pessoal? Porque você não vou chegar aqui e falar isso não. Vai lá, dá uma picadinha no dedo, na hora eles veem o quanto de açúcar tem no seu sangue. Eu estou falando dessas 2 doenças seculares, malditas, porque as que mais estão atacando os seres humanos são essas doenças. Não sei se você está sendo uma dessas. Se você está urinando constantemente, mijando muito, a sua noite é interrompida para você urinar. Você urina mais de 4 vezes à noite. Né? Você deita para dormir, daqui a pouco você senta, daqui a pouco você tem vontade de urinar. Então você já liga o alerta. Pode ser também um problema de incontinência urinária? Pode ser também. Pode ser a idade? Pode ser também. Pode ser para você homem problema na próstata? Pode ser também. Mas você já fica ligado. O que está acontecendo, você já fica ligado. Nós somos seres humanos, nós vamos ter que morrer um dia, tá, pessoal? Alô? Você que é de Arruxa, nós vamos morrer um dia. E vamos morrer de algum tipo de doença. Pessoal, eu não quero morrer de doença. Gente, esse corpo já está condenado. Esse corpo, depois que Adão perdeu aquela luz que eu vou ler agora aí, já está condenado. Nós estamos aqui, é por isso que a gente está falando para vocês. Você tem um tempo aqui na Terra. Eu e você, nós temos um tempo na Terra. E durante esse período, existem uns anjos que eles estão anotando o acusador e tem um anjo que está anotando também as suas coisas boas. Então tudo que você fizer, tudo que eu fizer está sendo anotado. Eu comecei o dia hoje. Isso que eu estou falando aqui está sendo anotado. O que o Denilson está fazendo hoje? O Denilson está tentando mostrar que o nome do Criador é Yahweh, que o nome do Filho do Criador é Yahushua, que as pessoas que seguem a Jesus elas estão sendo enganadas, que a gente não deve ir para a igreja, para templo, porque ele falou que ele não habita lá dentro. É isso aí que está sendo computado. Eu vou te convencer através das palavras? Não. Não sou eu que te convenço pelas palavras. Quem convence as pessoas é o Espírito Consolador. É o Espírito, quando ele subiu, o Espírito Consolador. Então a minha palavra vai ser usada por ele, mas quem vai te convencer a você mudar de vida é o Espírito da criação. E em segundo lugar, você, se você se permitir que o Espírito da criação guie a sua vida. No terceiro dia, Deus plantou um jardim ao leste da terra. A terra já estava sendo feita, e no terceiro dia ele plantou um jardim, além do qual, em direção nascente, não se acha nada além de água, que circunda o mundo inteiro. Então existe um mar só no mundo todo, tá? Não existe 3 mares não, ou 4, sei lá. Existe um mar só. Isso aí, tá? É apócrifo para vocês verem na Bíblia, tá bom?
alcança os limites do céu. E ao norte do jardim, ou seja, na parte da frente do jardim, há um mar de água, claro, puro ao paladar, como nada se iguala, de maneira que, através da sua transparência, pode-se olhar para a profundeza da terra. Então existe um mar que dá para você ver o abismo, tá, pessoal? Pelas suas águas limpas, dá para ver o abismo. Quando o homem lavasse nela, tornasse limpo por sua limpidez. Aqui não está falando de limpo de pecado não, tá, pessoal? Está falando de sujeira mesmo. Se alguém ela banhasse naquela água, se tornava limpo. Mesmo que ele estivesse escuro. Por quê? Porque Adão era escuro, era preto. Então ele tomava banho e ficava limpo. Limpo não ia deixar o corpo de Adão branco. Ia deixar o corpo de Adão lavado, só isso. Para a gente poder entender isso, que não existe, a gente confunde muito coisa espiritual, coisa da terra, material. A árvore era física, o paraíso é físico, é tudo feito na matéria. O anjo que toma conta do local não é físico. A espada que toma conta do paraíso, não. A espada é espiritual. Para que ninguém entre lá sem ser convidado. Você só pode entrar nesse local que está aqui na terra, por isso que as almas não vão para o céu. Você só pode entrar se você for convidado. E quem é o anfitrião? Quem é que chama as pessoas? O leão da tribo de Yahushua, ele tem a chave. Ele tem a permissividade para você entrar. Porque Adão, na hora que ele foi expulso, você vai ler agora, perdeu isso, irmão. Sem essa chave você não entra. O ladrão Dimas provou isso. O ladrão está lá vivo no paraíso hoje. Está vivão, gente. Deus criou esse mar de seu próprio agrado. Toda vontade de Yahweh criar esse mar, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Ele já sabia. E assim, após deixar o jardim, por causa da sua desobediência, nasceriam homens na terra, nós nascemos, tá? Dentre os quais morreriam os justos, cujas almas Deus faria ressurgir nos últimos dias, quando então voltariam à sua carne. Então todas as pessoas que vão morrer, elas terão uma segunda chance. É o que os espíritas falam de reencarnação. Todos terão uma segunda chance. Mas não nesse modelo. Não nesse modelo. Não vou mudar muito detalhe não, porque senão a gente vai entrar muito em polêmica aí, tá bom? Banhar-se-iam nas águas do mar e todos se arrependeriam dos seus pecados. Então, tá aí. Um dos segredos que esse mar está sendo conservado lá pelo Criador Yahweh, para lavar as pessoas mesmo. Elas vão morrer, vão lavar, e se ela for digna, ela vai entrar no paraíso. Se ela não for digna, ela vai ter a sentença dela, que é o lago de fogo de enxofre, tá? Isso é para todo mundo, para mim, para todo mundo que está vivo agora, para todo mundo que já morreu, todo mundo que vai morrer. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, e ele não colocou fronteira norte para não se aproximasse do mar da água. Ele e Eva que lavasse nela e se tornasse limpo de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então o pai, ele não veja bem, ele tem uma sentença para quem erra, gente. Ele não vai deixar, é por isso que eu estou te falando. Você, ladrão, você que deu um tiro nessa pessoa e essa mulher morreu, preste atenção nisso aí que eu estou falando. Você que já matou alguém, sou eu, você que já cometeu, por exemplo, você que é enfermeiro, técnico de enfermagem, já deu um remédio errado lá para a pessoa lá, com raiva porque você está no plantão à noite e a pessoa morreu. Você médico que fez uma operação na pessoa e errou lá, o risco cirúrgico, você errou e você ficou no sapatinho achando que você está livre. Gente, você policial que foi lá na operação, claro, você estava a serviço da lei, mas você deu um tiro e esse tiro matou uma pessoa, mas você está na sua consciência de que, não, eu vim porque eu recebi uma ordem, é uma operação. Preste atenção. Você, delegado, que está julgando, por exemplo, ontem nós tivemos um caso, aqui no Rio de Janeiro, de um rapaz que foi comprar pão, até então, pelo que a mídia falou, ele foi comprar pão e quando ele veio sair da padaria, os policiais em operação, viram os traficantes, ele correu para se esconder, para se abrigar, né? Foi sem documento, sem nada. O policial, no exercício da sua função, desconfiou,
pegou, levou ele para averiguação, sem documento, sem nada. O rapaz foi acusado de fazer parte do tráfico de droga, foi levado e foi colocado na cadeia e está lá, né? Não sei se foi solto hoje. Mas o delegado que leu lá, o delegado se arrependeu. O delegado que fez os autos, ele mesmo atestou no final, depois, de que o rapaz era inocente. Mas isso vai eximir a culpa dele perante o Criador? Não. É isso que eu estou te falando para você. Isso não vai liberar a vida dele, não, gente. O que vai fazer com que nós, pecadores, limpemos a nossa ficha diante do Criador? Aquilo que a maçonaria faz, aquilo que a Igreja Católica faz muito, aquilo que os espíritas fazem muito. O que é que eles fazem muito? Hein? Aí, líderes da igreja, presta atenção no que eu não vou falar para você. O que eles fazem muito? Caridade. É isso mesmo, pessoal. Você ajudar o próximo. Você, por um lado, você fez caquinha, né? Mas por outro, você ajuda as pessoas. Você ajuda com comida, ajuda com remédio, ajuda com alimento, ajuda com o seu serviço. Isso tudo, esses anjos que eu estou falando para vocês, ficam tudo computando. Para no dia do julgamento, todos nós vamos ter lá um álibi e vamos ter o acusador. O acusador é o diabo, tá, gente? O acusador sempre vai ser ele. Os servos dele trabalham para fazer a gente ter pecado para ter como nos acusar. Você está entendendo como é que funciona o negócio? Então, novamente, quando lá do sul do jardim não agradava a Deus permitir Adão habitar ali, pois quando o vento soprasse do norte, traleia no lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim, até o cheiro Deus não queria que ele sentisse. Por isso Deus não colocou Adão ali, para que ele não aspirasse o aroma daquelas árvores, esquecendo a sua desobediência e encontrando alívio para se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpasse da sua desobediência, se você esquecesse do pecado. Novamente também porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia e de grande piedade, governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe. Então não adianta você querer mandar no pensamento do Criador. Não adianta. É dele. É o Criador que está fazendo isso. O homem sempre tenta entender o porquê, né? Pô, Denilson, ele bem que podia mandar... Olha, eu no meu pensamento, eu acho que muitos pensamentos de muitas pessoas, ele bem que podia mandar o Lucifer lá para Marte, para Júpiter, para Plutão. Pô, se ele já sabia que o Satanás ia incomodar, ia fazer Adão e Eva, por que ele deixou? Não é essa a pergunta que você faz? Ele sabe de todas as coisas, gente. Ele criou, todos são seres celestiais, inclusive o Lúcifer é ser celestial. Durma com esse barulho aí. E ele continua, gente. Mesmo ele sendo condenado, sendo expulso, ele continuou sendo a primeira criatura do Pai. Por exemplo, você que está vivo aí agora, você está pecando, né? Eu peco, nós pecamos. O certo pecou, tinha que morrer, não é isso? Deus te matou? Deus tirou sua vida? Não tirou. É por isso, ele é misericórdia, cara. E ele está esperando. Para o Lúcifer não tem mais jeito. Não sei, eu Denilson, estou julgando. Porque o que nós estamos lendo aí para todos vocês não tem mais jeito. Mas e se lá no momento final lá ele transformar o Lúcifer? E se ele transformar o Terron? Não sei. Não estou dizendo que é, tá, pessoal? Mas nosso cérebro ele foi feito não foi para pensar de uma maneira só. Nós temos que pensar de todas as maneiras e respeitar as leis do Criador. De uma mesma maneira, somente sabe. Ele fez o nosso pai Adão habitar na fronteira do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. E Deus ordenou-lhe que ali habitasse na caverna dentro da rocha. Entende porque tem igrejas agora? Por isso que o pai não aceita esse negócio de igreja. Ele fez o Adão habitar 40 dias e 40 noites para se adaptar numa caverna mesmo, dentro de uma rocha. E falou, Adão, você não pode sair daí. Você pode ver que todas as igrejas ela é igual uma caverna. Né? Ao invés da saída dela ser no fundo, né? A pessoa entrou, tem a saída no fundo, não. O fundo a saída é na parte de trás da caverna. Mas quando o nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmearam o chão com os pés, né? Tocaram sem saber aonde caminhavam, e quando chegaram à abertura dos portões do jardim, viram a terra vasta estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes, pedras e de areia. Tiveram medo e tremeram, e prostraram com as suas faces no chão, acometidos pelo medo, que jaziam como mortos. Porque havia estado ali até então no jardim, belamente plantado em todas as espécies de árvores, e agora viam numa terra estranha que não conheciam e nunca tinham visto.
Eu vou parar por aqui, nós estamos 44 minutos, vocês querem que eu continue? Poxa, Denilson, eu gosto tanto quando você começa a contar essas histórias aí, porque me ajuda muito, né, na minha reflexão. Claro, gente, é porque até então você não tinha ouvido falar dessa maneira. Mas a mensagem que eu quero dizer para todos vocês, meus amigos, meus irmãos lindos do meu coração e pessoas que eu amo muito, né, pessoas que eu tenho muito carinho e que estão fazendo desse canal, né, não o melhor canal do YouTube, porque os melhores, vou explicar de novo para vocês, o Yahusha falou assim, que os menores no reino do Pai são os maiores no reino do céu. Se você quiser ser mais, você tem que ser menos. Se você quiser ser líder, seja servo. E eu sou servo. Eu estou aqui para servir. Não importa quem é você. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você é uma pessoa comum. Se você não toma banho, vai ter mau cheiro no teu corpo. Se você não escovar os dentes, vai ter mau hálito na sua boca. Nós somos iguais perante o Criador. E não é porque eu estou aqui exercendo uma função de profeta, porque eu estou exercendo essa função. Quando eu venho falar das profecias, eu estou exercendo a função de profeta e de líder. Então tem que ter o maior cuidado, gente. O maior cuidado, porque tudo aquilo que nós falamos... Você já ouviu falar quando um policial americano prende uma pessoa e ele fala a seguinte frase: você tem o direito de ficar calado. Tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Você já ouviu essa frase? Então eu tenho o direito de me calar quando a pessoa fala mal de mim, quando a pessoa fala mal desse canal, porque tem pessoas que falam mal desse canal, né? Pessoas que me espraguejam, me xingam, tem pessoas que desejam mal para mim, tem gente que vem só para criar tumulto, tem gente que vem para me testar, tem gente que fica só olhando os meus erros, o que eu cometo de erro quando eu falo, aí depois questiona o que eu falei. Mas eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque mesmo que se você vem me ferir, você vai tentar me ferir, a vida faz a gente ficar um pouco encalejado, né? Por exemplo, todo mundo xinga o presidente da República, não xinga? Você imagina, ele é a autoridade máxima. Você sabe que ele pode mandar o exército destruir uma cidade? Você sabia que o presidente pode fazer isso? Você sabia que por isso que essa guerra está entre essa guerra no poder, entre o Supremo Tribunal e o presidente, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São 3 poderes. Por isso chama-se democracia. Mas o presidente pode mandar fechar, se chama um ato, que eles chamam de autoritarismo, fechar o Congresso e mandar prender todo mundo. Vai ter um problema? Vai ter um problema porque... Como é que eu vou começar a explicar tudo isso aqui nessa live? Existem os acordos internacionais, bababá, 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 e muitas coisas desse tipo assim. E eles têm que obedecer esse acordo. Mas não saiba que não passa na cabeça daquele homem que está liderando o país, não. Pode ser do Bolsonaro, pode ser do Lula, pode ser do Ciro Gomes, pode ser da Lava Jato lá, pode ser de qualquer um, gente. Isso é do ser humano. O ser humano, ele está sujeito a isso aí. Então, aqui não é diferente, não. Tem gente de várias igrejas que assiste a gente, tem gente da igreja católica, tem um rapaz de amigo que eu compro água nele lá sempre, ele é maçonaria, ele é maçonaria. E ele fala assim: Denilson, olha só, cara, eu fico assim, feliz, né? Eu te assisto, cara, eu te vejo, meu amigo Marcelo, que é espírita, eu te vejo, cara. Assim, eu vou ficar com raiva dessas pessoas? Claro que não, gente. Cada um tem sua opção, cada um. Se o cara é homossexual, o cara é bicha, e o cara quer exercer a função de homossexualismo, quer casar com outro homem, quer fazer... Você pode mandar na vida dos outros? Ah, não, Denilson, mas ele não pode... Cara, cada um... Olha só a frase que eu mais gosto, que eu falo sempre para vocês. Cada um julgue-se a si mesmo. Tem um cara famoso aqui que falava sempre assim, já faleceu: cada cão que lamba a sua pata.
Então nós, presta atenção, nós já temos uma vida difícil. O Pai deu uma vida só pra gente. Tá difícil de administrar ela, agora você quer administrar a sua vida e a vida dos outros? Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, gente, vamos crescer, né? Todos nós vamos crescer. Vamos amadurecer. Eu não li o que eu queria aqui, tem muita coisa que eu queria ler, mas tá bom, não tem problema não. A mensagem foi mandada e era isso que o Pai queria falar com vocês. Talvez hoje à noite, talvez antes. Nós teremos uma live às 19 horas, tá bom? Você é o meu convidado, gostaria que isso contagiasse as pessoas e viesse assim mais ou menos uma parada maneira, que todo mundo estivesse participando dessa nossa live, às 19 horas, tá bom? E domingo vamos ter a continuação, a terceira continuação do testemunho da Adriana, que está falando da França, muito interessante, vocês não percam não. Valeu? Obrigado pela sua audiência, obrigado por vocês estarem vendo a gente todo dia, tá bom? Beijo no seu coração, tamo junto, pessoal.